Meus craques de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao Olé SA. Estamos no Salão do Automóvel, o Salão do Automóvel de tanta tradição, e nesta semana nós estaremos daqui direto, falando de BYD e de Denza. A Denza, que é a marca top da BYD, que chega ao Brasil e já chega arrebentando. Nada mais, nada menos que Luísa Maciel, que é gerente do BYD Club. A Luísa está desde a fundação da BYD, a implantação, né, da BYD no Brasil. A Luísa, que tem uma história muito bonita na sua família, é neta de Marco Maciel, inesquecível Marco Maciel, e principalmente ela criou uma linha de comunicação aplicada até hoje e que torna a BYD, sem dúvida alguma, uma referência dentro do segmento das montadoras. Que espetáculo! Está aqui o nosso Atos, eu estou vendo o Song Plus Premium, à direita ali a Denza. Estamos dominando o pedaço, para variar, dona Luísa. É isso. Obrigada, Beto. Obrigada pela presença. Você é sempre muito gentil aqui com a gente. Realmente, assim, o Salão do Automóvel está incrível, né? Depois de 7 anos sem ter salão, a primeira vez da BYD aqui no salão, lotado. Gente, assim, você vê o carinho das pessoas com a marca da BYD, é incrível mesmo. E hoje, né, lançando o Clube BYD, um projeto super especial aqui, que eu fiz com muito carinho, com muito trabalho, muito esforço, que é de unir, né, benefícios para os nossos clientes premium. Clientes acima de um valor de carro de acima de 300 mil, clientes Song Plus Premium, Shark, BYD Tan e BYD Han. BYD Tan e Han são clientes que acreditaram lá na marca lá atrás, no comecinho, né, da BYD. Quando a BYD chegou aqui com esses carros, há mais ou menos 3, 4 anos, 2021, 2022, e aquelas pessoas que confiaram, né? A BYD estava chegando, não tinha nada ainda e eles confiaram na marca. Isso é incrível de ver mesmo. E hoje, né, a BYD virou do Brasil, com a fábrica em Camaçari, enfim. Então a gente realmente quis criar esse clube de benefícios para unir, né, benefícios para fidelizar esses Como é que vai funcionar, Luísa? Bom, a gente trouxe alguns benefícios. Hoje o que eu posso dar um spoilerzinho para vocês é que vai ter test drive premium, né, para esses clientes. Então, como você falou, a marca de luxo da BYD, que é a Denza, tá chegando. Também tem a marca Yangguang, que é do 8, do 9, que vocês já devem ter visto por aí, o carro que pula, que dança. Então, assim, trazer test drive para esses clientes nesses carros incríveis. Também descontos especiais e antecipados para esses clientes. Trazer experiências para esses clientes. Não só, né, o carro em si, mas experiências, gerar experiências com eles, trazer eles mais para perto da gente, mais para perto da marca, trazerem eles para esses eventos, né, como o Salão do Automóvel. Por isso que a gente está realmente, de fato, fazendo esse lançamento aqui, para a gente trazer esse cliente para pertinho da gente, para ele, de fato, conhecer a inovação e tecnologia que a BYD traz. Por exemplo, então eu comprei um carro de 300 mil reais. Eu já vou fazer parte do BYD Club, é isso? E aí eu vou ter uma carteirinha ou algo assim, não é? Seja digital, não é? Ou seja uma carteirinha mesmo, uma carteira que eu vou guardar comigo. E aí eu vou ter uma série de benefícios. É isso. E à medida em que eu vou consumindo BYD, eu vou somando pontos. É isso que eu estou entendendo? Basicamente é isso. E aí, assim, você já está dando mais spoiler ainda, que provavelmente ano que vem a gente vai lançar realmente pontos de fidelidade para trocar por produtos de pós-venda, enfim. Mas aí eu não posso abrir muito spoiler, mas é isso. Eu acho interessante porque a BYD, ela transformou o hábito de consumo do brasileiro e boa parte desse movimento tem a tua mão, tem os seus dedos ali, tá certo? É importante que a gente fidelize cada vez mais os nossos clientes. É importante que a gente crie um movimento, você disse muito bem, para tê-los mais próximos, para tê-los mais perto. E como nós estamos em escala nacional, e nós temos um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com culturas diferentes, são 27 estados diferentes, e isso é de fundamental importância. E mais do que isso, Luísa, é você criar uma conexão entre todos. O paulistano conheceu o carioca, que conhecer o manauara, que conheceu o soteropolitano, principalmente, enfim, eu acho que isso vai dar um sabor especial. Com certeza, a gente quer realmente aí desbravar o Brasil todo, conectar esse Brasil, né, e principalmente na Bahia, né, onde a gente fincou nosso lugar, né, em Camaçari, na nossa fábrica. Então a gente quer de fato unir esse Brasil, que é um mix, né, incrível aí,
principalmente nas capitais, enfim. Tem muita coisa bacana para a gente fazer nesse Brasil. E me conta uma coisa, qual vai ser o pontapé inicial do nosso BYD Club? Nós estamos lançando aqui no Salão do Automóvel, evidentemente que o ano está terminando, não é? O ano que vem é que a gente vai ter uma atração maior, mas eu quero saber, qual vai ser o empurrão inicial? Bom, primeiro aqui, esse evento que a gente está fazendo hoje, a gente selecionou um a um dos clientes para trazerem para cá, a gente selecionou 30 clientes bem especiais para a BYD, clientes antigos, né? Como vocês selecionaram esses clientes? Aqueles clientes, né, que acreditaram lá no comecinho da marca. Então a gente, quanto mais antigo esses clientes eram, a gente trouxe eles para perto aqui da gente, então a gente vai fazer um coquetel, enfim, um tour guiado com eles pelos nossos stands, para eles conhecerem, né, o Ato 8, como você falou, o nosso último lançamento, um SUV de 7 lugares que foi lançado aqui na segunda-feira no Salão do Automóvel. E aí depois, aqui no finalzinho do ano, a gente lança uma landing page com benefícios de fato para eles conseguirem ver, tangibilizar, né, esses benefícios para eles, os clientes fazerem um cadastro de fato. Né? Eles são do Brasil todo? Do Brasil todo. A gente tem uma base de clientes hoje de 5 mil clientes do Brasil todo. Eu digo, mas esses 30 vieram de várias partes do Brasil ou só de São Paulo? Hoje a gente tem só de São Paulo. Como o salão é aqui, enfim, a gente realmente fez É uma primeira experiência e vale muito a pena como laboratório fazer isso mesmo. Muito bem, dona Luísa. Muito bom. Realmente a gente fez essa experiência aqui hoje para esses clientes e para eles testarem e terem um gostinho de quero mais, né? Muito bem. Olha, Luísa Maciel, uma alegria muito grande estar falando com você aqui direto do Salão do Automóvel, do stand da BYD, que está lançando aí o Atos 8, que é um carro absolutamente fora de série. E eu tenho muita alegria de poder ver que você está criando o primeiro clube de fidelidade da BYD no Brasil e que vai, sem dúvida alguma, trazer esse povo que já é uma paixão. A BYD já é uma paixão nacional, nós somos do Brasil e vai trazer mais para perto. Esse é o Olé SA Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes, direto do Salão do Automóvel com Luísa Maciel. Vamos embarcar com a BYD? Vamos. Vamos ter uma grande viagem? Vamos. Aqui, meu craque, os negócios no esporte acontecem. Meus craques de todo o Brasil, começando o Olé SA Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes. Nesta semana, nós estamos no Salão do Automóvel, no stand da BYD e também na Densa. E eu tenho o privilégio, e olha que ele está bonitinho hoje com esse boné estilizado, Pablo Toledo. O Pablo que é, sem dúvida alguma, um dos grandes responsáveis por essa mudança de hábito de consumo da BYD, por ser a BYD, conforme vocês anunciaram, a maior montadora em 2028 do Brasil, por ser a BYD a responsável por gerar oportunidades, transformar vidas e sonhos em Camaçari, na Bahia, com a nova fábrica. Enfim, Pablo Toledo, eu tenho muito prazer em te entrevistar, muita alegria em te ver e principalmente de dizer muito obrigado, porque da sua cabeça e das suas mãos o Brasil se transformou. Agora o salão está completo. Estava te esperando aqui ansiosamente. Muito obrigado por ter vindo, uma alegria te receber. Obrigado, Muita alegria que a BYD participa É o primeiro salão da BYD aqui em São Paulo, né? A BYD tem uma tradição muito forte nos maiores salões automotivos do mundo, né? Também com muito orgulho lidera os maiores salões automotivos do mundo, em especial os que têm mais destaque em inovação e tecnologia, que são os da China, né? Beijing e Xangai. Então a gente participa aqui no primeiro salão dos carros elétricos de São Paulo.
E é importante, né, Beto? A BYD tem uma operação jovem, né, de carros aqui no Brasil, mas mesmo com essa operação jovem, a gente entra com uma marca muito importante. 100 mil carros elétricos BYD vendidos e emplacados. Para quem não acreditou em carro elétrico no Brasil, a gente entra no Salão do Automóvel com 100 mil carros puramente elétricos, eu não estou falando de híbridos. Se você me permitir, carro elétrico e chinês. Exato. 100 mil BYD elétricos vendidos e emplacados. Então, apesar dessa operação jovem, com uma operação madura o suficiente para entrar com duas marcas. BYD e Denza aqui na nossa frente. Denza é a marca premium da BYD, nasceu na China numa sociedade com a Mercedes. Então, tecnologia chinesa e a tradição, né, a força do design alemão. Então, a gente entra aqui com essas duas marcas e a Denza não entra para brincadeira, né? Já com 3 modelos, o D9, o B5, que é um SUV, e o Z9, um carro esportivo, anunciados e com preço, né? B5 436 mil, um SUV fortíssimo, super híbrido, plataforma DMO, o Z9 GT com preço anunciado de 650 mil e o D9 o MPV, uma van de múltiplas utilidades com 800 mil de preço anunciado. Ô Pablo, eu fiz a minha introdução e não fiz exagero nenhum na reverência que fiz a você, porque é muito importante. Eu falei de chinês e elétrico. E muito pouca gente acreditava nesse movimento e muito pouca gente acreditava que fosse possível. E vocês criaram o Baldi, desenvolveu uma estratégia, montou um time campeão e principalmente mostrou fé no Brasil. Quebrou regras, mudou o consumo e consegue realmente atingir essa plenitude absoluta. Você está feliz demais? Eu quero saber de você de modo pessoal. Não, a gente constrói sonhos, mas a gente sonha de olhos abertos, né? E é uma cadeia de sonhos. Isso vem, obviamente, da China, que apostou no Brasil e tornou o Brasil o primeiro mercado da BYD fora da China. Isso é muito importante. Então, teve uma confiança no Brasil em apostar na fábrica, na planta de Camaçari. Aí a gente tem uma operação que não é nova no Brasil. Isso não começou ontem, é uma operação de 11 anos no Brasil, com a chegada de 2 executivos muito importantes, Tyler Lee e PayPay Cao. O Tyler é o nosso presidente, a PayPay a nossa CFO, que tem uma façanha muito grande para quem está atento a quem está chegando, e nós não chegamos agora. A PayPay entende o sistema tributário brasileiro. E quem sabe de imposto no Brasil sabe que não é fácil entender o sistema tributário brasileiro. E aí nós temos o nosso grande capitão, que é o Alexandre Baldi. Baldi traz, ministro Baldi, secretário Baldi, traz do setor público toda uma experiência e um know-how, empresta esse know-how para o setor privado, e ele já tinha uma trajetória de industrial. A combinação dessa experiência dele foi fundamental para a gente fazer com maestria a transação em Camaçari, e essa movimentação toda de convencer a China. Sabia, Beto, que a China não investia, a BYD não investia em marketing como investiu no Brasil há 8 anos, por exemplo, em TV aberta, na Band, por exemplo, e foi um convencimento do Baldi. Então, teve esse convencimento, montou um time para convencer. A gente tinha 3 grandes desafios, né? Produto chinês, carro elétrico, para convencer o brasileiro. Hoje, é difícil quem não tenha ouvido falar na BYD, né? Ainda que não tenha consumido o produto, ouvir falar na BYD. Então, não há como não estar feliz. 100 mil carros elétricos, um outro número grande de híbridos. A gente já passou de 200 mil carros, 200 concessionárias pelo país. Mais de 10 mil produzidos no Brasil. 10 mil em Camaçari. A operação começou outro dia, 9 de outubro, então não tem como não estar feliz. Nós estamos falando, tem um carro dançando, está cheio de criança, então não tem como não estar feliz com essa operação. E a gente está lançando aí o BYD Atto e o Sea Lion, que é da família do Seal. O BYD Atto, que é um híbrido 4x4, um carro absolutamente fantástico, a gente está vendo nas imagens aí. A gente vai criar um modelo para gerar uma nova linha de consumidores, já que
a gente está falando de um carro de 399.990. O primeiro carro que o consumidor brasileiro conheceu da BYD foi um SUV de 7 lugares, 100% elétrico, que foi o TAN. E a gente era cobrado há muito tempo para ter uma opção híbrida. Chegou. É o Atto 8, um SUV de 7 lugares, agora híbrido. É o primeiro carro de plataforma DMP. Então vamos explicar para o nosso público o que é o DMP. O híbrido da BYD, e o nosso público já tem um certo conhecimento do que é o híbrido da BYD, a gente sabe que o híbrido da BYD não é um híbrido, é um super híbrido. O que é um super híbrido? O híbrido da BYD é também um carro elétrico. O consumidor, o motorista da BYD tem experiência de um carro elétrico quando ele compra um híbrido. No híbrido tradicional, Song, Song Pro, Song Plus, toda a família Song... Que, aliás, me permita, mudou o hábito de consumo do brasileiro numa SUV, foi o Song Plus. Exatamente, né? É aquele híbrido que você fica com saudade do frentista, né? Ele fala, ô seu Beto, não passa mais aqui porque você some do posto, né? Você vai lá para comprar café. Então, com o híbrido da BYD, o DMI de inteligente, você tem um consumo inteligente de gasolina, você some do posto de gasolina. O DMO da Shark, que vai ter no B5 também, é preparado para o off-road, o O é de off-road. O DMP do Atto é potência, o Atto é um carro de músculo, então ele vai ter 488 cavalos de potência. É um carro que vai atingir aí uns 900 quilômetros de autonomia, 150 só no modo elétrico. Então você vai rodar por São Paulo no modo elétrico. É a nossa opção híbrida para um SUV de 7 lugares. Salão do automóvel é show também, né, Beto? É a criançada tirando foto, vendo robô. O Sea Lion não é nossa intenção lançar nesse momento, assim como os carros da Yangwang que a gente trouxe. São carros para tirar foto, para atrair o público e medir um pouco a temperatura do público, fazer um pouco de experimentação. Então, um pouco mais de show da laboratório. BYD, um laboratório, né? A ideia não é trazer o Sea Lion, não é trazer o 8 e o 9, que é o carro mais rápido do mundo. É um pouco para exibir a tecnologia da BYD, mostrar o nosso portfólio, mostrar do que a gente é capaz. O carro lançado mesmo é o Atto 8 como uma alternativa de SUV de 7 lugares. O que é muito importante porque traz o público consumidor mais perto dos carros. Independentemente se eles serão ou não comercializados, traz para perto. Eles entendem qual é a tecnologia, qual é o design. E nós temos aqui no salão os consultores da BYD, tanto da equipe de vendas como da equipe técnica, que prestam todo tipo de informação. Eu estou surpreso com isso. E outro detalhe que não passa despercebido. São os estandes mais bonitos da feira. São os maiores e mais bonitos, com uma grande vantagem para os frequentadores do salão. Tem espaço aberto para que as pessoas possam ter o contato com o carro. Essa é a BYD, essa é a Denza, esse é o Brasil. E essa conexão só podia favorecer quem? O consumidor brasileiro. Pablo Toledo, obrigado pelo carinho. Um prazer te ver, sempre uma alegria. Agora eu tô aliviado. Você não apareceu, eu tava nervoso aqui. Você acha que eu não iria aparecer? De modo algum. Meu craque, você está comigo aqui no Olé SA Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes, porque aqui, meu craque, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando o Olé SA Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes. Nesta semana estou no Salão do Automóvel e por aqui desfilam, além dos carros, grandes personalidades. Léo Dias está aqui. E aí? É um privilégio falar enorme contigo, meu irmão, porque você está fazendo a diferença dentro da programação da Band. Está criando uma estratégia absolutamente nova, furos de reportagem, bastidores e principalmente não esquecendo muitas vezes da memória, trazendo à tona pessoas e personalidades que são
fizeram notícia. Essa mescla é muito boa. E hoje obrigado. aqui o senhor desfilando no Salão do Muito. Automóvel e eu soube que o senhor veio de BYD. Eu vim de BYD, eu tô muito chocado, muito impressionado. Sabe, primeiro, porque eu acho que o que a gente vê aqui no salão tá muito diferente do que a gente vê nas ruas, né? É muito à frente, muito evoluído. Agora, especificamente aqui da BYD, eu percebi que eles vieram para incomodar o mercado, né? Eles vieram para sacudir o mercado. Uma coisa que eu percebo e que a gente que roda o mundo percebe é que os carros que algumas marcas entregam para a gente usar aqui não são os mesmos carros que a gente vê lá fora. Lá fora, o mesmo tipo desse carro aqui lá fora é muito melhor. Só que a BYD não. A BYD entrega pra gente o mesmo carro que entrega pra China e pro mundo. Verdade. Então aí você já vê uma grande diferença. E já criou um movimento, Léo, no hábito de consumo do brasileiro. Só para que você tenha uma ideia, o Song Plus, ele transformou o hábito de consumo de uma SUV no Brasil. Sim. E aí veio a Song Plus Premium. Sim. E começa agora a desencadear os novos. Você tem toda a razão. E eu queria também só ressaltar uma coisa, que a gente também fala para muitos motoristas de aplicativo. Porque hoje, se você trabalha em São Paulo e você não tem carro elétrico ou no mínimo híbrido, você está jogando dinheiro pela janela. Verdade. Você está rasgando o seu dinheiro. Porque você consegue, por um preço igual, economizar muito dinheiro naquilo que mais te encarece, que é o combustível. Eu vou te dar um número então, já que você falou uma coisa interessante. Você que tem um carro elétrico, não é? Você tem um carro elétrico, você pode ter um Mini, por exemplo, não é? Você gasta R$ 500 por mês. Sim. E a diferença daquilo que você gastava no carro a combustão, você paga a prestação, Sim. seja do seu carro, Sim. seja da locação. Então é fundamental. Eles falaram que, em média, a economia é de R$ 2.500 para um motorista de aplicativo. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso chega a ser, pode ser a renda de uma família inteira. Então, assim, a gente tem que pensar em todas as camadas dos públicos que a gente atende. A BYD me impressionou demais. Agora, eu tô indo lá fora, porque tem aquela caminhonete lá. A Shark. Que é da linha do Gustavo Lima, a linha do embaixador, que eu vou querer sacar qual é a dessa... Você vai fazer um test drive? Vou fazer um test drive lá fora. 2 embaixadores, então. Até parece. Você, Gustavo Lima Valeu. e o Léo. Ô, Léo, conta um pouco do programa. Conta um pouco de você, essa entrega que você está fazendo com muita paixão e emoção, principalmente. Eu peguei esse desafio, que foi um desafio para mim. Eu estreiei dia 18 de agosto. E só para você saber, as 5 maiores audiências do horário desse ano foram depois do dia 18 de agosto. Então, eu acho que o público está se acostumando a esse novo formato. Eu estou trazendo um público mais feminino para a Band. Eu estou trazendo mais senhoras para a Band. Eu estou trazendo também um outro olhar sobre o futebol na Band. Opa! A Band, que cobre tão bem futebol, a gente cobre agora também a vida dos jogadores fora das 4 linhas. Então tem que ficar ligado no seu Léo Dias, porque sem dúvida alguma a vida dos jogadores será devassada no bom sentido. No bom sentido. Mostrando realmente o que acontece. Ô, Léo, então você cria não só um movimento no conteúdo, um movimento também na parte comercial e de negócios e principalmente faz com que a Band tenha uma grade importante. E principalmente se conecte também com isso aqui, sabe? É a nossa conexão momentânea, imediata com isso aqui. Tudo que acontece no mundo das celebridades e tudo que acontece no mundo das notícias hoje está muito conectado. A Band é famosa pelo conteúdo. A Band, o grupo Band entrega conteúdo de qualidade. Isso é a fama da Band. E a gente tem que entender também que o consumidor hoje tem muito interesse sobre a vida das celebridades. E isso hoje corresponde a uma porcentagem muito alta dentro de qualquer portal. Por isso eu acho que faltava isso na Band, essa parte de cobertura da vida das celebridades. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito boa sorte. Obrigado.
embarque com o Léo Dias e tenha sempre uma grande viagem. Valeu. Um abraço. Prazer obrigado. em vê-lo. Prazer, Obrigado. prazer meu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Você está comigo aqui no Olé SA, o programa de negócios no esporte da televisão, com o Léo Dias, não é? Aqui, meu craque, as pessoas passam, desfilam e os negócios acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando o Olé SA Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes. Nesta semana, eu estou no Salão do Automóvel, nos estandes da BYD e da Denza, que, aliás, estão dando um show. Eu recebo nesse palco Minha Vida Vira Talco como bumbum de bebê, nada mais nada menos que Leozinho Sanches, o nosso Léo Sanches, grande campeão da vida, grande campeão da Porsche Cup. E eu sempre digo nos nossos encontros que eu tenho um orgulho muito grande de te ver pequenininho, você, o Marcos, a tua família toda, que é uma família que é um orgulho, não só para o meu coração, mas para o Brasil. Prazer em tê-lo aqui, Leozinho. Obrigado, Beto, pelas palavras. Beto que me viu realmente pequenininho lá em São Bernardo do Campo, né, Beto? Lá atrás, quando a MS ainda era bem pequenininha, mas agora, graças a Deus, estamos igual ao BYD, né? Não igual ao BYD no mundo, mas no Brasil aí um gigante, né? Que nós temos muito orgulho, né, do nosso país. E lá no andar de cima tem alguém vendo, torcendo por vocês, sem dúvida alguma faz parte dessa história, ao lado do teu avô e também do teu tio Carlos, né? É isso aí, poxa, meu avô Emiliano, minha avó Ana, minha mãe Nancy, né? E o grupo NC, né? Quem não sabe é N de Nancy, C de Carlos, que é meu tio, presidente do conselho, um grande homem que nos faz aí crescer ainda mais, nos desafia, né? Eu acho que a grande lance é você saber desafiar, motivando, né, as novas gerações. Eu me incluo nessa nova geração, trabalho já há algum tempo lá com ele, mas a gente consegue fazer um ótimo trabalho. A gente fala um pouco da Nancy, a gente se emociona. Sim. Naturalmente, não é? Mas me conta aí, eu quero saber da EMS Esportes, que tem várias disciplinas esportivas, meu Tonãozinho, que é o rei do cavalo, não é? Eu quero que você conte um pouco desse movimento que você criou. Ah, muito legal. Bom, desde sempre a MS vem patrocinando, no começo, né, nos primórdios, aí na década de 90, né, Beto? Você lembra bastante, a gente patrocinava muito o esporte de futebolístico, né? Energil C? Energil C, a gente estava lá no Cruzeiro, Santo André, São Bernardo, dentre outros times, aí me desculpem aí os que eu me esqueci, Bragantino, Ponte Preta, Guarani, etc. E depois, com a entrada aí do vôlei, corridas de rua, basquete, e aí eu tive uma ideia de criar a MS Sport, né? Aí muito vindo do automobilismo, né? Quando eu comecei a pilotar, então eu criei a MS Racing. E aí depois veio aí junto com o Tonon, né? A família Tonon, o Kiki e o Luiz. A gente criou o MS Show Jump. Aí a MS Rally com o Fábio Pironde, o Boss, a esposa dele e outros pilotos. Aí depois veio a MS Náutica, então a gente está fazendo aí um brand. Já, né? virou um ecossistema. Um ecossistema esportivo, né? Que a gente tem aí já vôlei, basquete, estamos no veleiro, hipismo, automobilismo, rally, automobilismo incluindo o rally, né? Então acho que é uma grande conquista, né? Esse ecossistema para a gente motivar também o esporte, né? Os brasileiros, o esporte do nosso país, aí os grandes atletas aí, né, que a gente tem e ainda que vão vir, né? Você sabe que a missão desse programa é mostrar para eles que o pilar esporte é fundamental para consolidar marcas, produtos e principalmente
para que a gente consiga gerar oportunidades e transformar vidas. E é isso que a MS faz, de maneira literal, não só na fabricação de medicamentos, mas também agora no esporte. Quanto representa esse pilar de esporte dentro da corporação? Hoje a gente já pode falar do institucional nosso, que aí a gente já deve uns 40% já do nosso institucional, né, do nosso investimento institucional já é para o pilar esportivo, né? Ainda tem os outros 60%, na verdade a gente investe muito, né, no terceiro setor, instituições, principalmente na área de educação, formação, né, de educadores, formação de profissionais de saúde. Então realmente aí a gente pode-se dizer que 60% é na formação e 40% na formação e educação, né, de educação, e 40% já no esporte. Olha, o Leozinho, para a gente finalizar, ele comprou o carro mais rápido do mundo, que é da BYD. São pouquíssimas unidades no mundo e uma delas é do Léo Sanches. Eu quero que você fale um pouco disso, que eu fiquei absolutamente encantado. Poxa, eu fiquei muito feliz, né? Primeiramente, quero agradecer ao Mr. Young, o Baldi, todo o time da BYD aqui no Brasil, por essa oportunidade. Quando eu fiquei sabendo do carro, na verdade, veio por um amigo meu piloto, né? Que é um brasileiro, mas que está na Alemanha. E ele me ligou e falou: Léo, tem um carro aqui que bateu o recorde e você tem que comprar esse carro. E aí eu falei: tá, mas que carro que é esse? Ele falou assim: não, é o U9. Aí eu fui atrás do U9, né? Consegui, já conheço o Baldi de longa data, né? Antes mesmo até da BYD. E aí eu liguei para ele e falei assim: poxa, Baldi, eu quero me candidatar, gostaria de comprar esse carro. Ele falou: Léo, vão ser 30 unidades somente no mundo e uma por país. E o Brasil vai vir uma unidade. E nós temos uma fila aqui, então cada um tem que mandar o seu currículo e o porquê que você gostaria de comprar esse carro. Mandei lá meu currículo. E por que você queria comprar esse carro? Porque eu acho que além primeiro da velocidade, né? É um carro icônico, bateu o recorde mundial. Segundo, por ser elétrico, é um carro elétrico. Primeira vez na história que um carro elétrico bate o recorde mundial de velocidade. Estamos falando de quantos cavalos, Léo? Nós estamos falando de um Aras inteiro, 3.000 cavalos de potência. São divididos em 4 motores, né? Que cada roda tem o seu motor. Então eu consegui aí ter o privilégio de comprar, né? Adquirir esse carro para o Brasil e para os brasileiros. E é uma peça que eu estava comentando com alguns amigos, futuramente é uma peça de museu. É o primeiro carro elétrico a bater o recorde mundial. Não é qualquer coisa não. E vem cá, de 0 a 100 é o quê? É menos de um segundo? Olha, eu ainda não acelerei até lá, porque o meu vai chegar. Mas eu acho que é menos de um segundo, hein? É menos de um segundo? Eu acho que é menos de um segundo. Vamos ver, Beto. Já fica aqui o convite, quando o carro chegar, a gente vai sentar ali, você senta comigo e a gente vai ver quanto que vai ser. Então já que você me convidou, vou abusar. Nós vamos levar esse carro em primeira mão para o nosso encontro de craques lá no Mercado Olive Arena Pacaembu. Eu vou botar ele no meio de campo. Eu vou botar esse carro no meio de campo. E depois nós vamos levar ele para a Praça Charles Miller. E aí o seu Léo Sanches vai dar zerinho na Praça Charles Miller e a gente vai poder fazer uma medição. Tá feito? Tá feito. Desafio. Bora cumprir. Bora cumprir? Bora cumprir, Beto. Muito bem. Olha, esse é o Léo Sanches. Eu digo para vocês que é sempre uma alegria falar com o Léo, não é? Então, IMS é de Emiliano Sanches. Do avô dele, tá ao lado lá da Nancy, de mãos dadas, sempre olhando por você, pelo seu irmão, pelo seu tio, por toda a família. Amém. Obrigado. Aqui as famílias se encontram. Aqui a história se materializa. E os negócios também acontecem. Porque você está no Olé SA, meu craque. Meus craques de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos.
Olé SA, Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira aqui no Band Esportes. Experiências, desafios, cases de sucesso. A cada semana, sempre matérias especiais com a intenção de poder mostrar a força que o esporte tem nas marcas e produtos. Nesta semana, direto aqui do Salão do Automóvel, nos estandes da BYD e da Denza. Eu recebo com muito prazer agora o prefeito Luiz Caetano. E prefeito, eu falava com o senhor fora do ar que eu fui a Camaçari no lançamento da fábrica, ouvi a sua retórica e a sua satisfação, principalmente, pela geração de oportunidades de empregos que a BYD levou, pegando uma fábrica que estava absolutamente obsoleta. Mas o senhor, quando secretário do governador, foi peça fundamental para sedimentar e asfaltar com prosperidade. É um prazer recebê-lo aqui, uma honra. O prazer é nosso, na verdade, como secretário do governador Jerônimo Rodrigues, né, e também antes, secretário do governador Rui Costa. Rui Costa começou esse processo todo de trabalhar para trazer a BYD para Camaçari, para a Bahia. Depois o governador Jerônimo Rodrigues e ali a gente deu continuidade. Jerônimo realmente foi assim gigante nesse sentido de ir à China de 2 vezes, de se articular com todo o grupo chinês. E hoje nós temos instalado no município de Camaçari, na Bahia, a BYD, que é um sucesso muito grande. Mais de 10 mil carros já fabricados. O senhor abriu a fábrica ontem, já tem 10 mil, meu prefeito? Carro fabricado e vamos chegar a 600 mil carros por ano em Camaçari na sua fabricação. Esse é o planejamento que a BYD faz e para nós é um motivo assim, de muita alegria, de agradecer ao governador Jerônimo, de agradecer ao presidente Lula, de agradecer à BYD por estar aqui presente em nosso município, especialmente na Bahia. Né? Isso está fazendo uma revolução no Brasil. A BYD fez uma revolução na indústria automobilística, não só na Bahia, mas em todo o país. E nós ficamos muito contentes com isso. Estamos aqui para dizer, estamos juntos nessa empreitada para desenvolver a nossa Bahia, a nossa Camaçari e o nosso país. O que vai representar a título de receita a fábrica da BYD lá em Camaçari? A BYD, ela ancora um processo novo, um novo ciclo de desenvolvimento econômico em nossa cidade, também no estado da Bahia. Né? Camaçari, que viveu por alguns momentos, diversos momentos. Camaçari teve o primeiro momento do ciclo econômico de Camaçari foi quando se instalou a indústria petroquímica. Depois veio a Ford. A Ford foi embora, não deu satisfação nenhuma. A BYD chegou e trabalha aqui agora um novo ciclo econômico com o desenvolvimento de grandes tecnologias, de um ecossistema de tecnologia em nosso município e, consequentemente, isso vai contribuir muito para gerar emprego, gerar renda, gerar divisa, não só para Camaçari, mas para a economia brasileira, para a economia do nosso país. Prefeito, tem um detalhe importante. Essa troca de conhecimento, a troca de conhecimento que a BYD vai trazer também para Camaçari. Isso vai qualificar melhor a sua população, criar uma extensão internacional para que as pessoas de Camaçari, os profissionais, sejam jovens, adolescentes ou adultos, possam ter olhos para o mercado internacional. Nós estamos apostando muito nessa capacitação, nessa qualificação, né? Não só do empresariado local, mas também do trabalhador de Camaçari. Ou seja, esse intercâmbio com a China, esse intercâmbio com a BYD, né, vai favorecer para que a gente possa não só trazer a indústria, mas também a gente buscar ter o domínio da tecnologia. E essa relação a gente quer construir e está construindo cada vez mais com a BYD. Inclusive, eu vou fazer eu vou estar indo à China e uma das reuniões que vou ter na China é com o ministro da Educação da China para que a gente possa montar um processo de integração total no sentido de mandar para a China pessoas de Camaçari, da Bahia, do Brasil, para que possa se capacitar, se qualificar cada vez mais e a gente possa ter o domínio também da tecnologia
para que o Brasil possa crescer, se desenvolver e, consequentemente, a nossa camaçaria, a nossa Bahia. Muito bem. Eu estou vendo aqui o Alexandre Baldi. Alexandre Baldi, por gente, estou te vendo aqui, estou com o vosso prefeito. Quando falo vosso prefeito, eu quero dizer que ele é, sem dúvida alguma, aquele que desde quando secretário conseguiu, através da sua iniciativa, asfaltar com muita prosperidade. Prazer em tê-lo aqui. Grande Beto, nosso craque, né, da nossa querida Bandeirantes. Um prazer recebê-lo aqui no estande da BYD, da Denza. Uma honra para nós recebermos aqui o prefeito de Camaçari, prefeito Caetano. A BYD, que é essa empresa hoje baiana, camaçariense, né, em virtude do trabalho do prefeito Caetano, do governador Jerônimo. Para nós é uma honra poder mostrar para ele toda a tecnologia, essa reabertura do Salão Automóvel, que a BYD tem esse compromisso. Foi desejo do presidente, o presidente nos pediu para que investíssemos. Estamos aqui investindo porque acreditamos no Brasil, acreditamos na Bahia, acreditamos em Camaçari. Ô Baldi, eu falava com o prefeito, dizendo que além da geração de oportunidades, a transformação de vidas, as certificações de sonhos, a presença da BYD vai abrir um caminho importante para uma troca de aprendizado. Camaçari vai ganhar, na minha avaliação, e o prefeito atestou isso, uma qualidade de aprendizado muito grande e a população passa a ter um olhar para o mercado internacional. Isso é uma forma importante também de você ter o pilar educação bastante solidificado. Beto, indiscutível que a melhor solução do melhor programa social em toda parte do mundo é o emprego para levar a renda para as pessoas. E o emprego na indústria é o que mais tem pago em termos de remuneração, é o melhor salário. Então, quando você leva a indústria para uma cidade, você desenvolve a cidade, você aumenta a renda e, claro, você melhora a qualidade de vida das pessoas. Quando você leva a indústria ligada à tecnologia, você ainda fala que essa régua é ainda maior, que esse nível é ainda melhor. Treinamento, qualificação. Então, o mundo está numa transição tecnológica da indústria automobilística. O Camaçari está dentro desse coração. Para quem não sabe, o Parque Fabril, que era da Ford, foi muito ampliado pela BYD. E eu vou transformar o senhor, pela primeira vez na sua vida, em repórter. O senhor vai perguntar para o Alexandre Baldi. Senhoras e senhores, Luiz Caetano, o novo repórter do Band Esporte. Alexandre Baldi. Não, calma. O senhor tem que se dirigir ao público. Estou aqui Gente, no Salão do Automóvel. eu estou aqui no Salão do Automóvel de São Paulo. É um prazer enorme estar participando aqui desse grande acontecimento, desse grande evento. E encontrei aqui com meu amigo e irmão Alexandre Baldi, que tem dado uma contribuição importantíssima para o nosso município. Inclusive, vamos dar um título a ele lá de cidadão camaçariense. Ô, Alexandre, o que é que representa para você, não é, e para nós em Camaçari, na Bahia, não é, esse grande investimento que foi feito em nosso estado, que está fazendo uma revolução na indústria automobilística do Brasil, a vinda da BYD para Camaçari? Bem, prefeito Luiz Caetano, para nós tem um símbolo muito especial, porque a reabertura de uma fábrica abandonada, de um terreno que estava lá abandonado, é um símbolo muito forte. Quando você acreditou nesse investimento da BYD, quando todo esse conjunto de esforço que foi feito do presidente da República, o presidente Lula, o ministro Rui Costa, o governador Jerônimo e o senhor, quando era secretário de Estado ainda, agora prefeito de Camaçari, nos faz ter confiança que investir na Bahia, que investir em Camaçari é válido, é fundamental para que a gente possa fazer essa nova indústria, a indústria mais tecnológica que existe em todo o planeta, aqui no Brasil, na nossa querida Bahia, em Camaçari. Viu como ele é bom? Você gostou do repórter? Aprovadíssimo. Estamos juntos nessa caminhada. Um grande abraço, que Deus abençoe o nosso Brasil, nossa Bahia e nossa querida Camaçari. E também a nossa querida BYD, que vai fazer grande sucesso, já está fazendo. Já produzimos 10 mil carros. E vamos chegar a 600 mil por ano, não é isso, Alexandre? Exatamente, Luiz Caetano. Vamos chegar a 600 mil carros para ser a maior montadora de carros no nosso Brasil. Agora eu vou te integrar, porque senão daqui a pouco eu vou ficar... Eu vou falar, Baldi, ele animou e eu estou feliz porque realmente esse é o espírito da BYD e da Denza. É um espírito de brasilidade, é um espírito onde as pessoas respeitam
todas as convicções, sejam religiosas, sejam políticas, sejam de qualquer natureza. O que nós queremos, e como disse o nosso vice-presidente sênior, é, sem dúvida alguma, trazer alegria, o conceito de mudança de hábito, Baldi. Quem imaginou nesse país que um carro chinês, que agora é brasileiro e elétrico, pudesse vingar, já que várias tentativas foram feitas? Quem imaginou nesse país, nessa ousadia, nessa modernidade e nessa mudança de característica e de posicionamento? Os hábitos de consumo foram absolutamente, prefeito, alterados. O nosso Song Plus é um automóvel que mudou o hábito de consumo de um SUV. Os motoristas de aplicativos e táxi estão consumindo. Baldi tem uma conta que ele faz há muito tempo. Você que tem um carro a combustão, você gasta 3 mil, 3.500, 4 mil reais. Você tem um carro elétrico, você gasta 500. E com a diferença você paga ou a parcela do carro ou a parcela da locação. Isso é o Brasil novo que a BYD está trazendo com as bênçãos do senhor do Bonfim. E é isso que é de fundamental importância. Prefeito, o senhor foi muito bem e a Band está de olho porque o senhor está sendo observado como repórter. Valeu, Prazer em tê-lo. Tamo junto. Baldi, obrigado. Direto aqui do estande da BYD e da Denza, no Salão do Automóvel, para você, meu craque de todo o Brasil. Meus craques de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos no ALES-A, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Aqui são experiências mostradas, desafios, case de sucesso. A cada semana, um entrevistado especial e nesta especialmente estou no Salão do Automóvel, nos estandes da BYD e da Denza. Vocês estão vendo que eu estou muito bem escorado, ancorado. Léo Sanches e Alexandre Baldi. Baldi, o homem comprou o carro mais veloz do mundo, só são, se não me engano, 20 unidades que serão comercializadas no mundo, uma unidade no Brasil. E o Léo me dizia da alegria dele de poder ter sido escolhido, porque havia um critério rigoroso. Você está feliz por ele ser o dono do carro? Bem, Beto, uma alegria poder receber você Obrigado. aqui no nosso stand da BYD, da Denza, aqui no Salão do Automóvel São Paulo. Alegria poder receber o Léo Sanches, que foi realmente a pessoa que a BYD, através da nossa CEO Stella Li, do nosso CEO global Mr. Wang Xuanfu, escolhido e entregue pessoalmente o carro simbólico, a chave simbólica do nosso U9 Extreme. O 9 Extreme é o carro hoje mais rápido do mundo, quase 500 km de velocidade que foi atingido, um carro elétrico, um carro tecnológico, um carro disruptivo. E de toda forma, essa tecnologia foi demonstrada de uma maneira que realmente surpreendeu todo mundo. 30 carros foram comercializados pelo mundo, um carro por país. E no Brasil, esse escolhido foi o Léo Sanches, que terá o único U9 Extreme, com 3.000 cavalos de potência, que até agora chegou a 496 km por hora, porque eu acho que não vai parar por aí. Vamos além, e que certamente o Léo, como empresário, piloto, e com a experiência que ele tem e essa trajetória, ele vai saber dirigir ele pelas pistas brasileiras. O Léo já me dizia que ele vai, no mínimo, chegar a 496,5 ou 7. É isso aí. É isso, Léo? É isso aí, Betão. Quem sabe mais, né? Quem sabe mais? Esse é um carro, poxa, 3.000 cavalos de potência. O Mr. Young, que eu conheci no Rio de Janeiro, num evento que me foi feito simbólico, pela entrega da chave. E fiquei muito emocionado. Com as bênçãos do Cristo Redentor? Exato, com as bênçãos do Cristo Redentor, com a bênção do Baldi também, E toda a família BYD. Realmente, eu acho que a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho aqui na pista, para tentar arrancar o máximo de potência dessa máquina, que é realmente uma máquina icônica no mundo. É o primeiro carro elétrico a bater o recorde mundial de velocidade e não é para poucos. Isso daí são somente quem acompanha sabe que são só
grandes marcas que conseguiram esse marco, né, de bater o recorde mundial de velocidade. Ô Baldi, pelo que eu soube, eu quero que você diga para nós, você vai conectar esses 30 felizardos, digamos assim, de cada país do mundo, para que eles possam, de alguma forma, trocar experiências, trocar conhecimento, ou seja, vira uma fonte de relacionamento, até de parcerias de negócios, quem sabe, ou seja, é você e a BYD e a Denza inovando cada vez mais. Sem dúvida, Beto, porque a BYD, quando ela faz um carro tão disruptivo, um carro tão singular, um carro tão único no planeta, foi o carro mais rápido do mundo entre todos os elétricos. Depois foi o carro mais rápido do mundo entre todos os carros em série fabricados. Eu digo, não vai parar por aí. O Léo estará conectado a um clube de 30 seletos globalmente, que eu estou dizendo, empresários, pessoas, celebridades, tem alguns que já estão conhecidos, a gente não pode divulgar ainda, que ele vai participar desde a escolha dos detalhes do carro que serão fabricados, porque é um carro tailor-made, é um carro feito sob medida. O interior, detalhes que ele irá lá no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Shenzhen, conversar com Wolfgang Egger, que é um dos mais reconhecidos designers da indústria automobilística mundial, para poder falar do Nova Extreme, do Léo Sanz aqui do Brasil. E é claro, relacionará, conectará a príncipes, celebridades, empresários por todo o planeta. Léo, o EMS, que é um laboratório extremamente nacional, mas que tem ramificações internacionais, o seu tio Carlos e o seu irmão Marcos, que cuidam de uma maneira, digamos assim, exemplar de toda essa conexão, pode, através dessa tua iniciativa, já abrir caminhos para montar outras unidades ou, enfim, parcerias de negócios internacionais. Sim, é verdade, Beto. Realmente abre uma grande porta, né? Esse network global. São pessoas, como o próprio Baldi disse, importantes, né, nos seus países respectivos, e vai ter, provavelmente não, vai ter um evento lá na China que vai poder fazer com que haja... Vão reunir os 30 proprietários. Exatamente, Beto. Vão lá reunir os 30 empresários, sendo recebidos pelo nosso chairman e CEO, Mr. Wang Chuanfu, que é hoje um reconhecido notável da indústria da tecnologia global, para poder explicar o que é que eles estão ingressando nesse carro tão disruptivo que é o carro mais rápido do mundo. Você está fazendo uma pesquisa para saber quem é quem? Está aqui a dona Adriana Zagari da HZ. Você faz uma pesquisa para saber quem é quem e aí fazer uma análise e, quem sabe, uma prospecção comercial e de negócios? Primeiro, eu ainda não sei quem são os ilustres proprietários aí, né, dos outros países, mas a gente faz a lição de casa, né, Beto? Aprendi bastante aí nos meus anos aí de desenvolvimento de novos negócios, né, já viajei bastante também para a China, para a Índia, etc., né, Europa, para buscar novos fornecedores de medicamento, de ativos, etc. Então a gente tem que fazer uma pesquisinha, uma lição de casa, né? Hoje em dia fica mais fácil, né? Tem Wikipédia, tem Google. Antigamente não tinha todas essas coisas. Hoje fica um pouquinho mais fácil para a gente poder fazer essa pesquisa e saber, né, qual é o grau de network que a gente pode ter em cada país. Eu tenho certeza que os poucos países... Do jeito que é sabido, Beto, eu vou só fazer um parênteses. Pois não. Ele vai querer chegar no príncipe de um determinado país, ou quem sabe um rei de outro país, né, ou um parente de um influente. Eu vou dizer assim, no Paquistão tem um interessado que é um dos mais célebres, importantes e influentes empresários, é o número 1 ou número 2 do Paquistão. Então imagine só, o Léo vai querer levar o MS para o Paquistão ou para os países ao qual o MS ainda não participa e que certamente com essa conexão de relacionamento que ele vai criar, ele vai ter essa capacidade. Aliás, capacidade ele tem de sobra. Tem. Ele vai ter essa oportunidade. Ô Baldi, eu quero dar um detalhe aqui, porque o Baldi também, ele é da indústria dos laboratórios. Então ele conhece bem esse segmento, conhece Eu era bem da indústria da embalagem. da embalagem. Eu fazia a caixinha de remédio Exato. para O Léo- embalar o melhor Exato. medicamento do Brasil para levar ao consumo das famílias brasileiras. Muito bem, muito A bem. gente já se conhece há muitos anos. já, Exatamente. Porém, isso é modéstia do Baldi. Porém, ele conhece muito bem o mercado laboratorial. Isso significa que você vai ter um alicerce também
dentro, ele vai criar uma embalagem para te colocar e para te conectar com todos. Está falando do Paquistão, mas nós temos os Emirados Árabes que precisam realmente ter uma linha, e eu sei que o MS está com um olhar muito forte para aquele lado do planeta. E eu quero te perguntar, essa iniciativa de juntar os 30 de cada país, de cada posição no planeta, também foi um motivador para que você comprasse o carro, para se aproximar deles? Com certeza, né, Beto? Aí você já está contando os nossos segredos, mas como o Beto E eu não Saad, sabia. como o Beto Saad aí é o nosso grande amigo, né? Realmente, isso foi um grande motivador aí, que fez com que, além, obviamente, de eu respirar automobilismo, né? Eu estou praticamente toda semana em algum autódromo do Brasil. E o que é pior, ganha corrida. Pô, tem que, graças a Deus aí, treinando, a gente treina bastante e aí às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas esse é o esporte. Mas eu tive primeiro eu comprei o carro pela velocidade. E segundo, conversando depois com o Baldi, né, que aí ele falou: Léo, você tem ideia do network que vai acontecer, né? Porque são 30 carros somente para o mundo e você, poxa, você vai conseguir se conectar com pessoas que eu acho que eu nem imaginava me conectar, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade de network, né? Como negócios a gente acaba aliando aí. Então, poxa, essa oportunidade de estar com o carro mais rápido do mundo, o automobilismo e também aliar os negócios, né? Os nossos negócios a esse network global que eu vou ter a oportunidade junto com a BYD, junto com o Baldi, Mr. Young, de poder estar fazendo e levar aí, poxa, quem sabe de uma aquisição dessa nascem algumas fábricas ou algumas filiais nossas em algum país. Clientes, exatamente. E mais do que isso, você passa a ser visto com uma notoriedade importante dentro do mercado comercial, corporativo brasileiro e internacional. Você sabe o que é interessante? Acho que aí o Baldi vai poder me dizer. Pautado nesse movimento, você criou o BYD Club, que é um clube de fidelidade, um clube onde os clientes que comprarem automóveis de 300 mil reais para cima passam a ter vantagens exclusivas. Ou seja, essa experiência internacional foi colocada aqui no Brasil, no BYD Club, que começa agora e vai ser implantado o ano que vem, que é uma ideia muito boa para dar pertencimento aos proprietários de BYD. Exatamente, Beto. E essa é uma outra novidade que o Léo Sanches, proprietário do único 9 Extreme no Brasil, terá. Chegou no Reino Unido, estou em Londres, ele tem lá um BYD com motorista. A BYD está na França, em Paris, na François Premier, o Léo vai ter um BYD com motorista. Então, quer dizer, onde a BYD estiver presente, a celebridade Léo Sanches, proprietário do icônico carro da marca, terá um suporte, né, objetivo para poder atendê-lo. E não só isso, imagine que experiências, você esteve conosco lá na Euro 2024, a BYD patrocinadora oficial. O Léo estaria lá com os outros 29 proprietários do 9 Extreme, entregando o troféu para o time campeão. Então são experiências que serão oportunizadas pelo mundo, que só uma empresa que é global, que é a maior de todo o planeta, poderá dar àqueles que confiaram e acreditaram como Léo Sanches nessa verdadeira revolução. E mais do que isso, os outros 30 também terão todo esse privilégio. Léo, eu fico feliz demais de poder ver iniciativas como essa, que extrapolam, saem da caixa um pouco, extrapolam o fato de você comercializar um automóvel. É um ecossistema envolvido em pensar não só em tecnologia, em sustentabilidade, em design, mas também pensar como criar esse grau de pertencimento de maneira global, de envolver o planeta dentro da mentalidade BYD Denza. Estou muito feliz de estar aqui com você. Vou acelerar com você, vou acelerar com o Baldi. Para finalizar, eu quero um compromisso de vocês. Vai chegar o U9 Extreme. Nós vamos fazer lá na nossa Mercado Livre, ali na Pacaembu, no meu programa, no Encontro de Craques, que tem a chancela master da BYD. E nós vamos pegar a Praça Charles Miller, Baldi, e o seu Léo Sanches, ele vai dar
o Zerinho. Vou botar você e o nosso embaixador Felipe Massa, se você me permitir, e a gente dar lá o Zerinho e mostrar para a população de São Paulo e do Brasil, com exclusividade pela primeira vez, o 9 Extreme. Podemos combinar, Baldi? Com certeza, velho. Tá combinado? Combinado, poxa. Então tá Combinado bom. aqui. Ó, tamo junto. Obrigado, obrigado. É uma alegria poder levar uma mensagem de esperança em tempos tão nebulosos, em tempos onde às vezes a desesperança toma conta da gente, a gente ouvir Alexandre Baldi e Léo Sanches e mostrar que esse país tem jeito, tem e tem. A BYD, meu craque, é do Brasil. Meus craques de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao OLSA Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Aqui no Band Esportes. Nesta semana, gravo direto do Salão do Automóvel. O Salão do Automóvel que é reeditado, o Salão do Automóvel que vem com 5 pavilhões, com mais de 64 mil metros quadrados e a grande festa do automóvel continua. Eu vou mostrar todo esse movimento para vocês aqui nesse OLSA especial. Vem no Salão do Automóvel quer poder ver essas máquinas maravilhosas, né? Então a WEC não podia deixar de trazer aí um hipercar para os nossos fãs e para todo apaixonado por carro poder ver de perto essa maravilha aí que corre muito. Olha, o público está adorando o stand, né? Porque a gente tem aqui um simulador também para eles virem testar todas as pistas aí da WEC, né? Que a gente pode ver no stand. No domingo tinha fila. Todo mundo querendo tirar foto com o carro, ver o carro de perto, que tinha de gente perguntando se dava para andar nele. Foi fantástico. A gente falou, claro, vamos emprestar, aproveitar a pistinha ali da Fórmula E que está sendo montada, né? Então, assim, tá muito legal, porque o público está gostando bastante. A gente trouxe o stand para cá justamente para isso, né? Para contribuir também um pouco com o salão, né? Para ter uma atração legal para o público vir, ter entretenimento. Porque o nosso stand, na verdade, assim, a gente não está aqui vendendo carro, né? A gente está aqui criando um espaço de entretenimento para o público que está passeando no salão poder ter uma paradinha e se divertir um pouco. A WEC não é só uma corrida, né? A WEC é um festival. Eu falo que é um festival que também tem uma corrida. Claro, sou eu que organizo a prova, que organizo o evento, mas assim, eu costumo dizer assim que no mundo inteiro, né? Desde que Le Mans é Le Mans, a gente sempre teve entretenimento. Porque a gente sabe que quando começou as 24 horas de Le Mans, era uma prova na rua, realizada pelas famílias, né? Era todo mundo ajudando, então ia pai, mãe, filho, avô, todo mundo, você tinha que ter ali alguma coisa para ocupar o resto da família, enquanto você estava preparando o carro, trabalhando, né? Porque era a melhor época da nossa vida. Quer dizer, eu não estava viva, mas eu acho que do automobilismo era aquela de quando tudo começou. E com isso cresceu tradicionalmente em Le Mans você ter a corrida e a fanzone, que era a área para as famílias, né, desfrutarem, almoçarem, as crianças brincarem, e isso acabou acontecendo gradualmente e é uma tradição. Então você vai para a Alemanha, você tem 11 fanzones, né? Então a WEC é a mesma coisa, porque é o campeonato do qual as 24 horas de Le Mans faz parte. Então a gente tem essa tradição, já que sempre existiu, né, de ter fanzone, de ter palco, de ter show, de ter entretenimento para a família inteira. Agora o Brasil, a gente tem uma coisa que é especial, né? A gente sabe que o gingado brasileiro só tem no Brasil. Então a gente consegue fazer no Brasil
por mais que todos os países tenham a fanzone, tenha a show, tenha isso, quando você vem para o Brasil, você respira um ar diferente. É aquela coisa, a gente fala que Deus é brasileiro, né? É aquela luta para dar certo, mas dá tudo sempre certo, né? Tudo sempre funciona e as pessoas ficam super felizes, as pessoas se divertem, você vê mesmo o sorriso no rosto das pessoas, que é o que a gente vê aqui, né? Então aqui no stand a gente está realmente trazendo um pouco para quem não conhece, porque tem muita gente que não conhece, né? Que nem sabe, que nem imagina que existe a UEC no Brasil, que nem imagina que ela compra um ingresso e que ela pode ir na roda gigante, pode assistir show, pode ir nas exposições que a gente faz, que está tudo incluso no ingresso dela. Então, eu costumo dizer que a gente realmente faz um evento que é pro povo, pro público e pra gente também, porque eu mesma e a minha equipe, a gente se diverte muito durante não só durante a corrida, né, mas a gente se diverte muito desde a montagem, né? Porque a gente vem pra cá, a gente já começa a fazer churrasco desde o primeiro dia de montagem. Então o Brasil é festa e a UEC no Brasil pra gente é uma grande festa. Já pode se acostumar que a UEC sempre vai vir para o Brasil no mesmo período. Ou seja, a gente começa a trazer uma energia para cá e o movimento a partir das 24 horas de Le Mans. Então todo ano a gente vai ter a prova 30 dias depois de Le Mans. Então isso ninguém nunca vai esquecer. Então é só ficar na cabeça, Le Mans acontece todo ano na mesma época, né, que é o segundo final de semana de junho. E pra gente é a mesma coisa em julho. Então é de 10 a 12 de julho no Autódromo de Interlagos. Esse ano de 2025, a gente já teve um crescimento com relação a 2024, inclusive de entretenimento, que a gente dobrou o tamanho da fanzone. Não quer dizer que a gente vai dobrar o tamanho da fanzone todo ano, porque o Autódromo de Interlagos não vai crescer todo ano também. Mas a gente está aí preparando algumas coisas para 2026, a gente está trabalhando muito para trazer parceiros, para criar novas ativações na fanzone. A última vez foi em 2001, Norman Nato. Pra ver a bandeira quadriculada se agitar de Marco Webber, Norman Nato. A vitória é do Cadillac 12. Norman Nato, Alex Lin, os vencedores em Interlagos. Aí você vê também a vitória que se avizinha na classe LM GT3. José Maria Pechito Lopes, o argentino, muito Augusto Pechito, vencendo na América do Sul, vencendo Interlagos. Vitória da Codes ASP 87.